Inflação e o desemprego em alta, renda em baixa, a vida do brasileiro não está fácil. Agora, um problema parece ter chegado de vez ao nosso dia a dia: o desabastecimento. A falta de insumos tem afetado a indústria, o que reflete na produção de componentes básicos e também em itens essenciais, como os medicamentos. As farmácias já têm sentido a falta dos produtos e os clientes também. A Ana Luísa passou por apuros para conseguir o remédio ideal para o filho. O meu filho, ele é asmático, então nessa época do ano, geralmente ele já tem alguns problemas respiratórios com ele e a nossa família já tem histórico disso todos os anos. Esse ano a gente encontrou uma dificuldade maior com os medicamentos por conta de ele ter quase um princípio de pneumonia. O médico receitou um medicamento que a gente não encontrou no mercado, tivemos que retornar ao pronto atendimento para trocar a receita, não encontramos o médico lá na unidade, por conta de ser pronto atendimento, eles têm plantões variados. E foi necessário a gente retornar novamente outro dia para conseguir falar com o próprio pediatra dele e assim conseguir o medicamento. Após a segunda receita que a gente pegou, a gente ainda ficou numa lista de espera durante 2 dias para conseguir o medicamento numa farmácia. Nesta farmácia, na região central da capital, o estoque já está comprometido. São medicamentos de uso infantil, principalmente suspensão de antibióticos, alguns xaropes e pastilhas. A gente compra através da distribuidora, ela não dá nenhuma garantia que vai conseguir isso num curto prazo. Em nota, a Anvisa disse que segue monitorando os relatos de desabastecimento de medicamentos. A agência também afirma que não tem instrumentos legais para garantir oferta em território nacional. Ainda de acordo com a nota, os laboratórios são obrigados a informar qualquer situação de descontinuidade da produção. Essas informações estão disponíveis no site oficial do órgão. Mesmo quando a farmácia tem o remédio, isso não significa que o problema está resolvido. O dinheiro anda curto e os medicamentos cada vez mais caros. Só que para isso os fabricantes já têm uma solução: é o uso dos genéricos. Eles têm a mesma composição dos indicados como referência, só que são muito mais baratos. Essa especialista em direito médico e da saúde explica que o preço mais baixo não tem nada a ver com a qualidade do remédio. A gente tem 3 tipos de medicamento. O referência, que digamos assim é o, entre aspas, o de marca. A gente tem o genérico, que ele por lei, ele tem que ser exatamente igual ao de referência. E temos o similar, que ele é muito parecido, e a Anvisa analisa esse medicamento e fala: olha, o medicamento X pode ser substituído pelo Y. O de referência, a gente, digamos assim, ele descobriu o medicamento. Então ele passou todos aqueles anos investindo em pesquisa, em fórmulas para poder chegar à composição daquele remédio. E o que acontece? Quando quebra-se essa patente, o laboratório pega essa fórmula, produz a fórmula sem ter tido aquele todo investimento lá atrás. Então ele consegue produzir o medicamento de uma forma mais barata. Existe muito preconceito quando se fala em genérico. O uso da palavra ficou popularmente associado a algo inferior. Mas a realidade não é bem assim. Além de exigir que o laboratório comprove que a composição é a mesma do medicamento de referência, a Anvisa disponibiliza um canal em que é possível que médicos ou clientes façam notificações quanto à eficácia do produto. Se a Anvisa chega à conclusão que aquele remédio não está surtindo o mesmo efeito, ela tira ele de circulação como genérico. O ideal é que sua receita sempre tenha a composição do medicamento e não a marca. Mas o seu médico tem a liberdade de indicar aquilo que ele acredita ser o melhor para você. Então ele pode receitar um remédio de um laboratório específico, mas o cliente continua tendo a liberdade de escolha. Tanto o médico quanto o farmacêutico devem informar as outras opções. O farmacêutico vai falar com ele: olha, você tem a opção desse medicamento de referência, você tem a opção do genérico, que pode ser do laboratório A, B ou C. Se tiver a opção do similar, você tem a opção do similar também. Independentemente do que o médico escreva, só que o farmacêutico só vai conseguir colocar o genérico sendo exatamente igual ao de referência. Em casos muito específicos, o médico pode restringir a compra de genéricos na receita, mas isso é muito raro e deve vir com justificativa. O ideal é sempre conversar na hora da consulta ou na hora da compra. É bom saber as alternativas para o caso da falta de medicamentos e também para ter a opção, porque nessa crise qualquer ajuda é bem-vinda. Então, seja similar ou genérico, a saúde e o bolso agradecem.
O benefício é a qualidade de preço, né? Principalmente as pessoas hoje em dia idosas, que muitas vezes têm sua aposentadoria, infelizmente o que eles pegam não está dando nem para comprar o seu remédio.